Luiz. Sempre tem que ter a resenha no começo, né? É isso aí, pai. Quem morreu não se segura nas resenhas, não tem jeito. É por isso que nós temos psicólogo aqui pra estar controlando, né? Porque senão a loucura come aqui no centro. É isso aí, ó. Estamos aqui hoje com um tema muito, certo? Mas muito hostil. É o podcast mais hostil do mundo. Tem que trazer os temas mais hostis que tem, né? E estamos aqui hoje comigo, Morreu, e com Pedro Psicoturismo. Uma boa noite a todos. Boa tarde, bom dia, né? Às vezes as pessoas vão assistir depois da live, né? E hoje, como ele falou, tema hostil, porém extremamente relevante. Como o Isaac vem repetindo, o dia de hoje, a mensagem que será passada aqui hoje é para quem quer ouvir e para quem abrir a mente para ouvir, né? Lembrando que a verdade, ela assusta. Quando você sai da Matrix, aí você começa a ficar assustado, né? Mas ela vai te libertar e vai te preparar. Então, quero deixar aqui uma introdução aqui a respeito do tema de hoje, antes de apresentar o convidado. É o seguinte, você veja a verdade como uma porta de evacuação, certo? Então a verdade ela está ali como uma porta de evacuação. Você pode ficar ali onde você está, mas a verdade vai ser o caminho para te libertar. E veja como isso, certo? E é isso aí, estamos aqui hoje com o nosso professor. Você chama de professor mesmo? Muita gente chama. Mas a pessoa chama de apóstolo, professor? Não. Professor é no sentido mesmo da questão da formação, né? Que eu educação física, né? Então, professor, eu vejo ele também como um autodidata, né? Um cara estudioso, historiador também, pode ser teólogo. Isso? Teólogo, né? Historiador tá gostando de tudo, né? Teologia, né? Um cara, né? que, rapaz, sinceramente, o que ele fala não fica aos ventos. Quem escuta não fica aos ventos, porque Deus usa ele para lhe falar e a pessoa abre o olho. E abre os ouvidos também, porque fica marcado na pessoa. Porque quando acontece, a primeira pessoa que lembra é ele. Que na verdade não foi ele que falou, né? Foi Deus que usou, Deus usa a gente para passar a mensagem para nós, né? E é isso aí. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço a presença, me apresentando mais uma vez, né? Isaac Giovanni, no título de professor, justamente por estar abrangendo sempre os assuntos que eu posso ensinar, né? Que, graças a Deus, como você falou, é realmente um dom que Deus me proporciona de ter o conhecimento da palavra de Deus, que eu acredito que é para todo mundo, mas nem todo mundo quer essa responsabilidade para si, né? Mas estou aqui hoje muito feliz, muito contente, com o coração alegre, e aproveito esse momento também, diante de todos os presentes que vão assistir, que já estão online também, para agradecer a presença de todos aí que estão no chat, a presença do Morreu, do Pedro, de toda a minha família que sempre me apoia. Sempre tô lá. Todos os amigos também dos bastidores que estão incentivando, estão apoiando, porque realmente, como dizem as escrituras, né? Cada um negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus, né? Seguir a Jesus é um fardo, mas é um fardo leve, como ele mesmo fala, né? Então é isso. É a gente carregar esse fardo leve que é agradável, é muito mais fácil do que os atributos e os fardos que o mundo nos trazem, e seguir diante de uma verdade, de uma conduta, de um caráter, caindo e levantando e sempre contando com a ajuda aí de Deus. É isso aí, seguinte. Você deve estar chegando no trabalho, deve estar chegando da faculdade, ou até mesmo estar lá no seu trabalho à noite. Escute essa live. Pode assistir essa live aí, porque é uma live da atualidade, o que está acontecendo realmente. Porque de uns dias para cá, eu venho observando muitos acidentes de avião. Provavelmente vai rolar aí, se Deus queira que não aconteça, né? Mas provavelmente tá previsto uma terceira guerra mundial. Pouso emergencial, inclusive na nossa própria Aracaju. Na nossa própria Aracaju, 3 tentativas de pouso. Não dá nem pra dizer que é algo que tá acontecendo, tipo, muito longe da gente, né? Verdade. Entendeu? E sem falar quem recebeu aí o seu negócio emergencial, vamos chamar, alerta emergencial do celular. Super alerta, né? Vamos lá, vou até botar o boneco pra trás, porque, olha, não tem como você achar que isso nunca vai acontecer aqui. A pandemia, ninguém botava fé. Olha aí, veio, assustou todo mundo. Você vê o que aconteceu. Hoje em dia a gente tá com o pé atrás. Hoje em dia a gente não tá mais, né? Não pode acontecer. Hoje em dia a gente sabe que pode acontecer. Totalmente. E quando acontece... E vai. Novamente. E vai acontecer. Porque tem tudo para isso acontecer. Então o que acontece?
é hora de se apegar a Deus. É hora de você refletir se realmente o que você está fazendo está valendo a pena mesmo. Você está correndo da coisa correta, correndo atrás da coisa correta mesmo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer... o sistema faz isso com a gente. A gente tem que correr atrás das nossas coisas, tem que correr atrás, tudo mais, né? Mas a gente tem que também lembrar de Deus, certo? Porque os sinais estão aí, né? E nosso amigo Isaac aqui, ele sempre está atento a isso, né? Ele sempre manda no grupo, a gente tem um grupo lá, ele sempre manda no grupo lá os sinais e tal, e quando ele manda eu já sei, que eu já vi, eu também tô ficando atento, eu tô ligeiro. É importante. Entendeu? Não! Aí o que acontece? Eu sempre falo com vocês aí nos stories, no perfil lá, certo? No Morreu, a respeito disso. Já tem pergunta, viu? Já tem pergunta pra nós? Quero abrir para Isaac já ir, já falou. Beleza, vamos ter então, pra gente abordar. Vamos começar abordando sobre os sinais. Sim. Queda de avião, situações de emergência, alerta de emergência no celular. O colapso, né? Mano, eu tava dentro no supermercado. O colapso. Tava trabalhando de Uber aqui, né? No supermercado. De repente, o filme. Aquele filme da coisa. Meu irmão, quando eu vi isso, não acredito, velho. Veja, quando eu pensei nesse episódio, eu mandei mensagem para Isaac, mandei um áudio. Isaac, tô reflexivo sobre o colapso da sociedade, porque essa história da sociedade colapsar, entrar no momento que tudo se destrói, entre aspas, é algo que se repete na história. Se você pesquisar, várias civilizações nasceram e se destruíram. E todos os colapsos foram muito parecidos. Obviamente que são coisas diferentes, né? Tempos diferentes. Períodos diferentes. Mas algumas características dessas sociedades, elas se repetem constantemente, né? E aí eu pensei, velho, vamos falar dessa queda desses aviões, mas vamos também falar do iminente colapso da sociedade, né? Sim. O porquê? Isso já é previsto, esse ciclo de colapsos, esse ciclo que vai acontecendo, isso é uma forma da Terra se limpar, como é que funciona isso? Boa ideia. Antes de mais nada, eu queria fazer algo aqui que é de praxe, vamos dar as mãos, fazer uma oração bem rápida para a gente pedir a proteção de Deus sobre as nossas vidas, e algo que a gente de costume às vezes não acaba fazendo, né? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse momento, Deus, por esse privilégio de não estarmos aqui por trás de uma igreja, às vezes arrecadando o recurso de pessoas que não têm como contribuir, mas estamos aqui levando a Tua palavra acima de tudo. Que o Senhor seja sempre lembrado em nossas vidas, em nosso caráter, em nosso meio. Fica com todos os nossos parentes, cuida, protege, Deus, a cada um, que a minha boca, assim como a boca dos meus irmãos aqui, seja usada, Deus, por Ti, para que alcancemos vidas, Deus, vidas de pessoas que precisam de Ti. Sabemos que existem pessoas, Deus, sedentas do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, e isso, Senhor, é um Pai maravilhoso, que nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Fica conosco essa noite, cuida da vida de cada um aqui presente, do pessoal do estúdio, de todo esse prédio, assim também como todas as pessoas que irão assistir esse podcast posteriormente. Eu te peço desde já, te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém. É massa. Amém, isso aí. Coloquei isso como meta, às vezes eu esqueço, eu peço sempre que me cobrem, porque somos falhos, né? E aí às vezes o ardor da situação, mas todo é dia isso. também conversa com Deus, isso é importantíssimo. Conselho a vocês que não estão fazendo, que eu sei que você não faz, fazer, certo? Sim, bom. Se ajoelhe. O único que você pode se ajoelhar é a Deus. Então se ajoelha a Deus. Isso é importantíssimo. Verdade. Então vamos lá, né? A pergunta foi sobre o colapso da sociedade, que já aconteceu em outras vezes, né? Isso é verdade. Isso se dá por conta de... A gente tem diversos fatores aí que influenciam no sentido de cultura, né? Uns acreditam que é uma forma da Terra se renovar. Isso aí vai envolver religião, vai envolver cultura, vai envolver vários povos e épocas diferentes. Mas o contexto geral, isso ele acontece porque a Bíblia ela tem um trajeto que é um início, meio, fim. De onde a gente conhece a Bíblia, ela vem desde Adão e ela finaliza ali, né, no Gênesis em Adão e ela termina em Apocalipse. E no meio de todo esse trajeto, a Bíblia ela traz um grande resumo da história da humanidade. Então ali é contado como Deus criou o mundo, tudo que nele há, águas, os rios, as florestas, os animais, o homem, e ele termina ali as escrituras depois de todo um trajeto de humanidade com a separação. Separação de quem, professor? Separação de pessoas, de povos, aqueles que escolheram em suas vidas seguir a Cristo,
O que seria seguir a Cristo? Estar numa igreja? Não. Nós somos a igreja de acordo com a palavra de Deus. É o nosso caráter, a nossa conduta, é o nosso caminhar. Então, tudo isso converge para um fim. E esse fim ele já é predito na Bíblia. Outras ocasiões já aconteceram no passado com outras civilizações, como, por exemplo, os maias, os incas, os astecas, os hindus. Inclusive, isso está totalmente correlacionado com o próprio dilúvio. O dilúvio ele não está somente na Bíblia Sagrada dos cristãos. Ele se encontra também na cultura dos judeus e de diversos outros povos no mundo todo. Inclusive para os sumérios, né? A epopeia de Gilgamesh, que trabalha ali também no fator criacionismo desse universo, desse cosmos. A gente já fez um outro podcast falando a respeito disso, né? Não só a Bíblia, como todos esses outros povos também acreditavam na cosmologia plana, e tudo isso que a gente já tratou. Se você ainda não assistiu a outra live da gente, né? Sim. Sobre a Terra plana, é muito importante que você assista, mesmo que você tenha preconceito. Isso aí teve até uma live bombástica, velho. Esses dias eu mandei para vocês. Foi. Super Xandão, Renato 38 correu. E do outro lado aqui também o Roberto Skull, que ele faz experimentos, né, em termodinâmica, comprovando ali que a gravidade ela não é provada, né? Sim. E do outro lado o engenheiro Léo, ele foi um pega para capar muito grande e a galera tá levando isso adiante. Tem muita gente já falando mais sério sobre isso. Entendi. E voltando para esse assunto que ainda está dentro desse contexto, todas essas sociedades elas colapsaram. E isso está na Bíblia ali em Gênesis. E Deus fez aquilo como uma forma de limpeza. Por quê? Para eu tentar ser um pouco breve, porque a gente tem muito assunto, tá, pessoal? Houve uma corrupção, assim como existe na Terra hoje, houve uma corrupção nos céus. E aí você vai me perguntar, professor, como assim uma corrupção nos céus? Sim, a Bíblia nos diz isso. O sistema religioso, as igrejas em si, tentam esconder isso de nós. E está aqui em Gênesis 6, na própria Bíblia, confirmado também em Judas 1, capítulo 1. Esse Judas aqui que tem um livro na Bíblia não é o Judas Iscariotes que traz Jesus, é o Judas, irmão de Jesus. Ele traz relatos também do livro de Enoque, que era um livro que foi tirado da própria Escritura, que também fala em ricos detalhes, tanto do formato da terra, quanto da questão dessa corrupção. E onde é que eu quero chegar com isso? Esses anjos, eles se corromperam. É como se fosse assim, a criação do mundo se deu por conta do nosso Pai, Deus Criador, e ele colocou anjos de patentes e hierarquias elevadas para tomar conta da criação, inclusive dos homens. Só que existiam coisas no meio da criação que gerou inveja nesses anjos. Aí você vai dizer, como se o céu é perfeito? O céu não era perfeito, hoje ele é. Foram feitas umas varreduras ali, tiraram-se o que não prestava e deixaram-se o que prestava. Isso está lá em Apocalipse 12. Houve uma guerra nos céus, Satanás ele foi expulso, ele lutou contra Miguel e seus anjos, e do outro lado, Satanás com seus anjos perderam essa batalha, foram destituídos do céu e veio parar aqui na terra. E o culpado disso tudo, quem é? Eles mesmos. Então, quando eles estavam aqui para administrar toda a criação de Deus, houve a inveja da capacidade do homem, porque Deus constituiu o homem, imagem e semelhança do próprio Deus. A Bíblia fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é que eu acredito que seja esse façamos, que é no plural, e a igreja ela não te explica? Esse façamos ali, o meu entendimento, certo, pessoal? Tudo que eu estou falando aqui é o meu entendimento, certo? Quando a gente fala de religião, não tem nada científico, certo? Eu acredito que a fé e a ciência, elas caminham juntas. A ciência só existe por conta da fé, porque é por conta da fé que a gente vai atrás da investigação para credenciar aquele fato. Então, uma coisa tem que estar ligada à outra. E o que é que acontece? No meio dessa criação, o próprio Deus colocou ali a sua família celestial, né? O próprio Deus Pai. Eu acredito numa figura feminina nos céus. Para quem vai falar, não existe sexo no céu, existe, está na Bíblia. Se você quiser, manda uma pergunta aqui que a gente vai trabalhar esse tema, certo? Talvez você nunca tenha visto, é diferente. Mas existem sim macho e fêmea no céu, assim como existe na terra. Deus não colocou o homem e mulher, Deus fez macho e fêmea, assim como os animais. Você observa que Deus ele segue um padrão em toda a sua criação. E essa criação do homem, que era a imagem e semelhança de Deus, gerou uma indignação nesses anjos. E esses anjos procuraram uma forma de corromper o gênero humano. E tudo isso que aconteceu está se repetindo hoje em dia. Onde é que eu quero chegar? Eu estou tentando agilizar a base, o alicerce aqui da casa, para que muita gente venha entender o que a gente vai trabalhar mais na frente. Então, basicamente,
a queda e a desobediência desse grupo de anjos, que o livro de Enoque ali falam que eram 200, cada grupo de 10, um de 10 comandavam 10 anjos ali, e eles tinham um líder, né, que era Semiasa, eles citam vários nomes de anjos ali. Esses anjos, eles corromperam-se aqui na terra com as mulheres humanas da descendência de Caim. Isso está na Bíblia, tá, pessoal? Então, o que é que houve ali? Deus se entristeceu, Deus pediu que outros anjos de hierarquia menores do que esses viessem ver o que estava acontecendo na nossa criação, e esses anjos que estavam aqui botaram os outros para correr. Isso não só está em Gênesis, nas entrelinhas, mas também como está nas parábolas de Jesus. A gente vai ter o privilégio de dar uma entendida melhor. É como se o Deus Pai e a sua família celestial criasse esse reino, que seria essa mesa, e ele colocou guardas para tomar conta. Esses guardas corromperam a própria criação. Deus está afastado, Deus está distante, está no reino dos céus, é um outro reino. E aí esses anjos tiveram relações sexuais com essas mulheres humanas, descendentes de Caim, e aí tiveram filhos, que a Bíblia traz como gigantes, mas nas traduções em hebraico ali está como Néfilins. Néfilins significam caídos, ou seja, uma aberração genética da criação de Deus. O que é que esses anjos tramaram? Desconstruir a imagem e semelhança de Deus que havia no homem. Por isso que existe todo tipo de circunstância hoje em dia para que o homem ele não permaneça conforme a imagem e semelhança de Deus. Então, hoje em dia, a gente vê pessoas querendo, inclusive, descaracterizar a forma física, porque não sabendo eles, mas por trás ali existem entidades, existem espíritos ali que perfazem a mente do ser humano, onde eles atuam, para que essas pessoas elas sejam condicionadas e levadas a fazer essas atrocidades. Então, Deus veio ali com o dilúvio, destruiu toda a humanidade, toda. Deus se arrependeu ali no sentido de se entristecer. Deus viu um homem justo na terra, que era Noé, que era da descendência de Sete, porque o primeiro filho, que era para ser a descendência santa, era Abel, foi morto pelo próprio Caim. Então, dessa descendência de Sete, nasceu um indivíduo chamado Éber. Por isso, a história que a gente vai falar hoje da guerra de Israel com o Irã descende de um povo judeu, que vem da tribo de Judá, nascidos também da região ali de Judeia, e veio de um povo hebreu. Ou seja, o que a gente está vendo hoje no mundo, está tudo aqui. É pura história, geopolítica e geografia. Não tem para onde correr. E é onde é que eu quero chegar. A gente não estuda isso na igreja. É uma consequência. É uma consequência total. Entendi. De escolhas, de hábitos, de tomadas de decisões erradas. Isso tudo ali aconteceu, essa divisão, basicamente aí, em Ismael e Isaac, que era para ser o filho da promessa. Houve uma desobediência ali, houve um caos generalizado. Esse filho Ismael, ele foi por um lado, foi destituído para o deserto junto com sua mãe, que era uma escrava, certo? Por conta da desobediência do homem e da falta de fé em Deus. E a descendência de Abraão, ela viria através de Isaac, que era o filho que Deus havia prometido para sua legítima esposa, que era Sara. Então, duas nações vieram, assim como Caim e Abel, mais na frente Abraão, que era o pai de multidões, né? E teve o nome trocado, era Abrão e passou a ser Abraão, né? Ele teve dois filhos principais, certo? Que é Ismael, que deu descendência aos ismaelitas. Quem são os ismaelitas hoje? O povo árabe. E Isaac descendem os judeus. Então vocês entendem. É como se fosse assim: o filho que foi expulso contou a história como ele queria, e o filho que era o da promessa contou a verdade. E aí houve aquele caos. Tem quem são os descendentes dessa família vão acreditar nos seus patriarcas, e aqui da mesma forma. Isso. Só que quando a gente chega no final lá, tudo isso aqui foi meio que pelo acaso. Hoje, os líderes de todas essas nações sabem o que isso significa, para onde isso está correndo, e eles querem acelerar esses processos porque o tempo é curto. Então, houve essa destruição em Gênesis de toda a humanidade. Só durou ali Noé com 3 filhos, Cã, ou Cã, dependendo da tradução bíblica, Sem e Jafé. Você já ouviu falar nesse termo, antissemitismo? Já. Ou seja, quem odeia os judeus. Por que antissemitismo? Muita gente... Anti-semente de quem? Então, essa questão desse termo semita, Sim. ela vem da descendência de Noé, que era Sem. Ou seja, os israelitas, que não são os ismaelitas, eles descendem da descendência de Sem, que era um dos filhos... Eles são antissemitas, eles são contra Israel. Sim. Aí você vê lá na televisão, antissemitismo.
Todo mundo fala, mas ninguém sabe o que significa. Entendi. Significa que eles são anti a semente de Sem, que é da descendência ali de Noé. Então, da descendência de Noé vieram 3 povos. Sem, que são os semitas, os cananitas e Jafé, os jafetitas. Então, subentende-se que esses grupos perfazem a região ali de Israel, as 12 tribos. Jafé, ele perfaz ali Sem, Cão e Jafé. Cão, ele perfazem ali boa parte da Europa e da Rússia, a conglomeração dos povos, e Jafé dos africanos, dos indianos, daquela região ali da Ásia. Então foram esses povos que deram a descendência a toda a humanidade. E há quem duvide da Bíblia, você fica à vontade, mas é ciência. A própria ciência já comprova, evidencia que nós viemos de um único DNA, de um único homem e de uma única mulher, cromossomos X e Y. Por isso que o nome contido nesse material genético é incrível, é Eva mitocondrial. Ou seja, por que é que deram o nome de Eva? Interessante, né? Eva. E é incrível toda a criação, porque nós temos as evidências que nós viemos do barro. Eu falei na outra live também que o material das estrelas, quando houve essa guerra celestial, foi caído, foi silício orgânico, que é a maior matéria-prima abundante nos corpos hoje da Terra, na areia, e nós fomos formados do pó da Terra, do barro. Por isso que a gente precisa beber água, por isso que a gente precisa repor sais minerais. Minérios que vêm de onde? Do barro. Por isso que é importante pé no chão, grau, como a gente já falou. Então a humanidade ela foi sim destruída e ela foi reconstruída, recuperada. Mas mesmo após isso, eu vou falar talvez mais à frente. Veio do pó e do pó voltará, né? É bíblico. Tu vieste ao pó e ao pó voltará. Foi uma fala de Jó que ele disse para Deus: nu eu vim, nu eu voltarei. E ali em Eclesiastes diz que o homem veio do pó e ao pó voltará. O espírito volta para Deus a quem o deu. Então esse encerra o ciclo de vida do ser humano, né? Eu acho muito impressionante, e eu não julgo, porque eu também já trilhei esses caminhos, como a humanidade ela se distrai facilmente. Se a gente entender de fato que isso aqui é um jogo, um tabuleiro de jogo, que tem início, meio e fim, todo mundo sabe disso, que tem início, meio e fim, que é um jogo não. Mas uma hora ou outra alguém desperta. Por que a gente fala, e a própria Bíblia diz, né? Não deixe para curtir os seus dias quando chegarem à velhice, onde você vai dizer que neles você só tem enfado e canseira. Deixe para aproveitar a sua juventude com coisas férteis, boas, e não com festas, promiscuidades, bebedeiras. Por quê? Porque tudo isso é um engodo. Tudo isso são artimanhas para nos desviar do verdadeiro objetivo, que nós estamos aqui nesse reino para uma verdadeira techuvá. Significa retornar. Por isso que Jesus ele falava: eu vou vos preparar morada para que onde eu estiver estejais vós também. E ele também diz: vós não sois desse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Por quê? Porque uma corrupção já tomou conta por conta desses descendentes aí. Entendi. Tem pergunta já? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mano. Queria aproveitar também e mandar um grande abraço aí pro meu amigo Gil, certo? Gil Soares. Eu vou estar com o Gil na quinta-feira, às 8 horas, debatendo aí um assunto muito polêmico, né? Que tem um novo conceito de seita, que eles acreditam que o Deus do Antigo Testamento, o pai de Jesus, é o próprio diabo, né? E o Gil me fez esse convite. Pessoal, quem puder aí, siga o canal do meu amigo Gil, Sétima Visão, um canal muito bom, com excelentes conteúdos aí. Queria agradecer a presença dele e de todos os demais, né? Minhas ovelhinhas aí, pessoal que acompanha as lives que a gente faz toda quarta no nosso canal, né? Você viu a situação do avião que caiu lá em Israel, não foi? Foi na Índia. Foi na Índia, esse recente agora. Israel, na Índia. E a situação... O que você acha dessa situação? Que você não vem pesquisando de agora. Você já vem, olha, há um bom tempo já tendo essas visões de aviões. Você teve uma visão, foi um sonho, não foi? Isso. Como foi essa situação? Como você falou no início da live, esse tipo de assunto, até às vezes eu me sinto até constrangido, porque soa como aquele cara espiritualista demais, né? Ah, o cara tá em Lorotana ali, Deus fala com ele, só fala com ele. Não, pessoal. Deus fala com todos. Sim, com certeza. Mas poucos enxergam. Exatamente. Para que você escute a voz de Deus, que ninguém escuta, eu também não escuto, você tem que ter sensibilidade, né? Você tem que fazer por onde, né? Isso. Não adianta você almejar algo se você não batalha por aquilo. Então, a pergunta que eu refaço, a retórica é: você busca Deus? Você tem desejo de ouvir a voz dele? Quando você dobra o seu joelho, é isso que você quer? Ou você quer um carro, uma casa? E tem outra coisa também, muitas vezes as pessoas tiram onda,
ou ficam caçoando, dizendo, ele fala com Deus e não sei o que, ele ouve Deus. Mas, galera, como ele falou, ouvir Deus não é você ouvir uma voz de um homem velho na sua cabeça falando coisas assim, não. Muito menos... Primeiro, Deus não fala língua nenhuma. Ele se comunica através de sinais e ações que devem ser interpretados. Exatamente. Né? Coisas que acontecem na nossa vida são formas de comunicação, né? Eu queria saber também um pouco em relação a essas visões, a esse colapso. Em outras sociedades também tiveram pessoas que alertaram, que tentaram alertar, que avisaram. Teve pessoas que esperavam o fim do mundo em ano X e não aconteceu. Isso. Eu sou esperançoso de que tomara que fique tudo bem, né? Estou sempre pensando nisso. Mas eu queria saber, você que é um cara lúcido, eu queria entender, se não acontecer da forma como você está prevendo, por exemplo, porque é uma visão, não é isso? O que é que você pensa do futuro em relação a isso? Porque eu também penso muito num apocalipse, não um apocalipse tipo de destruição física em massa, mas um apocalipse de uma limpeza, só que de uma maneira diferente, não tão, digamos assim, rígida, né? Rígida, destrutiva. Mas eu acredito sim que algo está mudando. Sim. Né? Sim. Uma mudança de consciência, digamos assim. Sim. Existe uma vertente de uma religião que eles se intitulam ali meio que espiritismo, eles vão para essa área aí de Mãe Terra, e eles têm essa vertente de que o mundo está mudando sua dimensão. Certo? Como eu posso falar com propriedade? Não sou de nenhuma religião específica. A única religião que eu acredito é Jesus, porque religião, na etimologia da sua palavra, significa religare, no grego. E o que é religare? Religação. E Jesus é o único que religa o homem a Deus. Por isso que eu sempre falo, nós viemos do Pai. E para o Pai voltaremos, como eu acabei de falar. O nosso espírito estava com Deus. Então eu tenho essa crença dentro de mim, que todos nós aqui que somos filhos de Deus legítimos, um dia estivemos no céu com o próprio Pai, com os anjos, vivendo harmoniosamente, e em determinado momento cometemos alguma falha de personalidade, de caráter, não sabemos explicar, mas que demos legalidade a um inimigo que ali estava no céu, que é o próprio Satanás. Significa opositor, acusador. E lá em Apocalipse 12 ele fala que ele acusava os seus irmãos, que éramos nós, de dia e de noite na presença de Deus, que era o justo juiz. É um tribunal. Então imagine a realidade que a gente vive aqui. Por isso que eu sempre digo, a Matrix. Estamos todos aqui numa empresa. Precisamos bater meta. Aí alguém bate meta um mês, bate meta 2, bate meta 3. E aquele cara que não está batendo meta, ele sabe que ele vai ser demitido ou algo do tipo. Ele vai, de alguma forma, maliciosamente, tentar prejudicar aquela pessoa. É assim que funciona a humanidade, infelizmente. Isso é a corrupção do gênero que foi colocado lá desde Adão. Somos propensos a isso. Então, o que é conversão? É você reconhecer que você é tendencioso a esse fracasso carnal e você ter a força de vontade de querer a ajuda de Deus. E não simplesmente, eu vou fazer isso mesmo, eu vou deixar a carne me dominar. Isso é você se converter. Não é você ir numa igreja, não é você dar dízimo, não é você dar oferta, não é também dar esmolas, fazer caridade. Conversão é um contexto completo de circunstâncias que nos levam a estar em Cristo, que é diferente de ir à igreja. Nós somos a igreja, né? Atitude cristã. Isso mesmo. O domínio de si mesmo, né? Exatamente. Aí o apóstolo Paulo falava, né? São dons do Espírito, frutos do Espírito, mansidão. A live que eu participei ontem mesmo, que o irmão Gil me convidou, o cara tava lá, velho, xingando, desrespeitando todo mundo. Eu disse, cara, onde eu estou é necessário que haja respeito. E não é por opção, é por obrigação. Senão eu tenho a opção de sair. Não vou estar num ambiente onde um falta com respeito com o outro. Sim. Inclusive tratando da palavra de Deus. Aqui Deus não está. Então eu não preciso estar. Aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, come com eles, né? Então é culpado. Então eu prefiro estar com pessoas que tratem as escrituras de uma forma lógica, de uma forma honesta, de uma forma limpa e respeitem. Então, tentando responder as duas perguntas aí, a da questão da aeronave, eu vi sim o voo na Índia, eu tive uma visão, a do Pedro, tentando simplificar, foi mais ou menos o que a pergunta? Foi sobre esses presságios. Sim. Sobre... Converge para o mesmo fator, né? Então, assim,
Eu tenho o áudio aqui gravado, tenho um vídeo no meu celular, poderia apresentar aqui para todos, mas para não ficar algo cansativo, eu tenho no meu canal no Telegram, tenho no meu canal no YouTube, vídeos falando a respeito disso. Eu estava dormindo, até então eu tinha isso como um sonho, certo? Por quê? Porque eu tinha, inclusive, esse respeito, né? Esse temor. Cara, eu não vou contar um sonho desse, o povo vai dizer que eu tô doidão, e aí é complicado. E aí eu tive isso dentro de mim. Foi no dia 31 de março, eu estava no interior, no sítio, eu geralmente acordo muito cedo, 5, 5h30, 6 horas, e nesse dia eu acordei 11 horas da manhã, cara. Eu fiquei impressionado, sem ar-condicionado no quarto, ventilador, aquele calor, eu acordei suando, e era uma sensação totalmente diferente. Eu sentei na cama, estava fora de mim, e tipo assim, os primeiros 5 segundos eu lembrei do sonho todo. Eu acordei sem lembrar de nada. Quando eu topei o pé no chão, parece que fez aquele start, eu lembrei. Eu enchi o olho de lágrimas, chamei minha esposa, disse, pega o telefone. O que foi? Sonho? Eu disse, foi. E eu já vinha tendo outros sonhos que depois eu vou contar. Inclusive com zumbis, que me leva muito a especular muita coisa que está acontecendo no mundo. Inclusive a Bíblia fala disso. Esses filmes e videogame que a gente vê por aí, não é ficção não, eles tiram tudo daqui, ó. Marvel, super-heróis, como a gente já conversou uma vez, tudo vem da Bíblia, velho. Entendeu? A galera sabe e eles escondem da gente e jogam na cara da gente através de filmes, de séries, pra gente não ter o verdadeiro conhecimento. Então, o que é que aconteceu? Eu lembrei de tudo. Eu estava numa praia que não era uma praia que eu costumava ver, como se fosse num país diferente, na Califórnia, em Miami. A praia tinha um morro, como se fosse o morro do Rio de Janeiro. O mar e aquela areia sem nada, sem cadeira, sem mesa, e um calçadão como se fosse do Rio de Janeiro também. Era meio que uma mistura de Miami com o Rio de Janeiro. Vou tentar simplificar. E aí eu vi um avião descia e caía, distante na areia. Via outro avião caía, eu começava a chamar o pessoal. Tinha algumas pessoas comigo ao redor e ninguém via. Eu disse, cara, o avião tá caindo. Não tá não. Ele só desceu. Eu digo, cara, não é possível que eu tô doido. Aí eu começava já no sonho a entender que eu estava desperto para a situação e as pessoas ao meu redor, essa mensagem que eu compreendia, não estavam conseguindo perceber o que viria pela frente. E aí, em determinado momento, eu vi um avião muito grande, um Boeing, certo? Não sei se foi esse do caso, mas eu relato no sonho, um avião muito grande que ele sobrevoava o mar, como se fosse sentido mar, e ele voltava e eu sabia que aquele avião ia cair. E eu dizia para todo mundo, aquele avião vai cair. Todo mundo, meu irmão, não tá caindo não vai cair não. De repente, aquele avião grande veio na direção da gente, assim, na areia da praia, e saiu levando tudo, né? Caindo. De repente, todo mundo disse, chegava do meu lado e dizia, velho, você tá certo, tem alguma coisa errada. E aí eu percebi que naquele momento ali era como se ou eu tivesse morrido, ou eu tivesse fora do meu corpo, em espírito. E aí eu vi as pessoas em desespero, eu vi uma escuridão profunda, que eu não conseguia identificar mais lugar nem nada. Eu olhava para o relógio e dizia, gente, não tá tendo eclipse predito nenhum, e tá tudo escuro. E de repente eu consegui me comunicar com algumas pessoas tocando. Eu tentava falar como se as pessoas não me ouvissem. Quando eu tocava, a pessoa ouvia e eu dizia, Jesus está voltando. E a pessoa, eu acho que você está certo. Eu tocava em outra. Só que com o passar das pessoas que eu ia tocando, vinha uma figura como se fosse da morte. Já assistiram Harry Potter? Já. Acho que você já deve ter assistido. Viu os Dementadores? Sim, Era sim. aquilo ali, cara. Aquela capa preta, tenebrosa, com aquelas paradas voando, e vinha em mim assim e fazia a mesma coisa. Sugava a minha energia, que nem de Harry Potter. Pegava assim no meu rosto e tirava um pouco da minha áurea. E eu ia ficando fraco, e eu disse, eu não posso desistir. Até que chegou uma pessoa no sonho, que eu achava que era uma pessoa, mas depois eu entendi que era como se fosse um ser celestial. Ele tocou em mim, ele disse, não sei se você já observou, você não pode mais tocar nas pessoas. Eu digo, eu já estou entendendo. Aí, pronto, velho, acordei do sonho, foi essa loucura, eu registrei, contei para meus familiares, minha esposa, minha mãe, meu pai, todo mundo ali na mesa, até que em agosto teve o primeiro relato. Isso foi 31 de março de 2024. Abril, maio, junho, julho, agosto. 5 meses depois, o avião da Voipesa aqui no Brasil. 67 pessoas morreram. Aí eu desci, velho, alvoroçado em casa. Eu disse, vocês viram o avião que caiu? O de São Paulo. Eu acho que foi em São Paulo. Foi? Tem mais de um ano, não lembro agora. Mais de um ano não, quase um ano. Isso, foi eu estava em São Paulo. Foi 70 e poucas pessoas morreram. O avião aí... E caiu em parafuso. Foi. Aí eu disse, cara, eu sei que alguma coisa já vai começar. Foi. Mas você já estava falando disso... Já de março, eu já tinha esse sonho gravado, já estava acontecendo e nada, nenhum avião tinha caído, nenhum avião. Eu ficava olhando assim, esse bicho tem um tá viajando, Eu pensei assim,
tá com algum trauma, alguma coisa. Muita gente pensa dessa forma também. Tudo, ele tava pesquisando, eu percebi que você tava pesquisando tudo. Você tava começando a pesquisar sobre avião, sobre queda de avião, sobre situações no mundo, tal, pá. E eu sempre observei o seguinte, que tem pessoas que têm a visão sobre isso. E tem a visão, sabe olhar um jornal e pegar um pedaço aqui e juntar um quebra-cabeça ali. Com outra situação. Isso quando sai no jornal, né? Isso quando sai no jornal. Porque ele não bota na íntegra. Mas quando o cara tem a visão, o cara olha ali, aí vê o outro, tá interligado. Entendeu? Exatamente. E você teve essa visão de estar interligado. Exatamente. Entendeu? E é isso que é interessante, né? Eu achei interessante. Tem até uns vídeos que eu tô separando aqui, do referente à queda do avião na Ásia, sobre o cara que sobreviveu. Cara, é um negócio... Sim, surreal. Não. E aqui que você falou a respeito vamos falar disso aí também. É algo que eu fico olhando aqui. Tem como colocar aí, pai? Augusto. É o segundo que eu mandei pra você. Eu mandei o segundo link. Sinistro do avião. E falando dessa questão desse sonho, aí depois disso começaram, cara, a acontecer. Em agosto teve esse. Aí começou um atrás do outro. E o sonho era realmente isso. Aeronaves pequenas, depois uma grande que chocaria o mundo. O recado era esse. E eu comecei a falar, e os aviões começaram a cair. Cara, os aviões não podem ter sido aviões, mas pode ter sido sinais. Sinais pequenos, sentido, sim, sinais grandes, helicóptero, né? Teco-teco, até balão caiu há 2 dias atrás em São Paulo também. E isso tem uma resposta. Eu não quero deixar todo mundo aqui sem resposta. O fim do mundo, Jesus está voltando, os aviões estão caindo. Meu amigo, minha amiga, ó, quase o pastor do aniversário agora, né? Meu amigo, minha amiga. Eu lembrei de um amigo meu. Eu admiro. Brunão. Então, o que é que acontece? Ó, o Rafael colocou aqui, agosto do ano passado, isso mesmo. O Gil perguntou aqui, né, se Isaac é pré-tribulacionista ou pós. Depois vocês fazem a pergunta aí. Eu sou pré-tribulacionista total, meu irmão. Vamos falar disso no seu canal, porque ele virá como ladrão, né? De repente, ele virá como relâmpago. Então, não tem como ser pós. A Bíblia tem várias especificações ali do pré-tribulacionismo e não tem como ser pós. Porque senão teria contabilidade, né? A gente contaria a partir do momento que o anticristo assumisse e 7 anos depois Jesus voltaria, né? Não tem como, mas aí a gente trata disso aí bem a fundo depois. Situações estão acontecendo no mundo e hoje em dia, graças à internet, a gente está conseguindo enxergar. Por pouco tempo, viu? Porque falando agora de política, né? O governo federal da gente já entrou com os pauzinhos, como a gente diz, para a regulamentação das redes sociais. Ai, não. O porquê isso, né? O Supremo, eles contrataram uma agência da China, que eles querem seguir um modelo de ditadura, literalmente, né? Da China, né? E a gente vai ficar sem poder passar essas informações. Lá no Estados Unidos está quase sair, viu? Porque lá o pessoal está sendo... Estão pegando até os próprios americanos. Já estão rolando até discriminação lá. Exatamente. Discriminação racial lá. Tudo isso aí eles estão trazendo justamente para assim, que não haja... O pessoal loures de olhos azuis não está sendo investigado. A imigração não está investigando. Está investigando só o pessoal de pele escura, pô. Tem vídeo aí, pô, rolando. Vídeo rolando, tá pesquisando sobre. Tá sinistro. O pessoal tá indignado lá. Tem muita coisa acontecendo no mundo assim. E o que me deixa surpresa é isso. Não sei se é porque eu já venho acompanhando há muito tempo. Mas eu vejo muita gente também omissa, cara, assim, como se não tivesse vivendo, sabe, velho? Numa vida assim, como não, se vive fosse... numa Matrix. Matrix, e o pior de tudo, às vezes, pessoas, tipo assim, sem condições nenhuma de sobrevivência. Não tô falando o rico que tá rajando, que tá desfrutando do mundo. Não, pessoas de distintas classes sociais. Você vê o rico distraído, você vê o pobre distraído. É como diz aquela música, né? Tá todo mundo distraído, se preocupando com coisas que nem sequer amanhã sabe se estarão vivos para poder usufruir, né? Pois é. Brigando por besteira. Exatamente. Né? E tudo isso aí começa a questão dos voos. Eu fiz um levantamento de estatística de dados que agora em 2025, se eu não me engano até março, era uma estatística de 1 avião para cada 2 dias de queda só no Brasil. Ou seja, em 90 dias... caíram 45 aviões no Brasil, cara. Não, repita aí pra galera entender. Repita pra galera entender. Tá rolando isso? Tá. Tem um Google aí pra ver. Se você tiver com o telefone aí, deu a previsão a estimativa de quedas de aviões no Brasil. Isso eu fiz em março, né? A estimativa deles é nos últimos quantos tempo? 1 a cada 90 dias? Não foi nem estimativa, foi fato mesmo. Era como se fosse assim, cai 3 em um dia, no outro não cai nenhum, no outro cai um. Então eles somaram a quantidade de dias e a quantidade de quedas, fizeram uma divisão ali, né? E deu essa estimativa de a cada
2 dias um avião cai, como se estivesse caindo um avião. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Não existe. Agora eu pergunto, você está vendo isso na mídia? Não. É. Por quê? Porque não é rentável. A galera deixa de viajar. O colapso da sociedade, ele aumenta, ele acelera. As pessoas ficam com medo. Eles só querem o medo que gere aprisionamento e caos interior. No seu mind, né? Na sua mente. Eles não querem o caos de circunstâncias que lhe levam a dar prejuízos. Entendeu? Então tudo isso aí vai incutindo um monte de fatores, né? Aqui diz que o Brasil, nos últimos 6 meses, registrou cerca de 50 a 60 ocorrências, incluindo aviões, helicópteros privados e... Em 6 meses? Em 6 meses? Deu 6. Quando eu fiz o levantamento foi em março, tinha a maior quantidade de registro, ou seja, se você ainda for por esse registro aí... É dos últimos 6 meses só. Tá numa média de 1 para 10. É doido. Ainda assim é um número muito grande. Melhor de... Porque melhor de bebete, né, pai? Andar de avião era conhecido como um dos meios de transporte mais seguros que tinha no mundo, né? Até... O avião. Avião e elevador, com certeza. Nem cada aí tá seguro mais. Tá complicado a situação. Eles estão caindo qualquer hora. Pode botar aí para o vídeo aí. Ele vai ver aqui agora. Aí tá saindo aqui, né? Não dá pra sair ali, não? Veja se dá pra jogar lá pra galera ver. O povo vê aí? Ali não vem, não. Só no retorno, né? Meu irmão, foi sinistro, velho. Essa foi o que a gente viu, né? E muita coisa que tá acontecendo, cara, que a gente vem observando é que tem muita informação sendo tirada da rede, viu? Aí, ó. Tem muita informação. Falar também, respeito aqui, aproveitar a oportunidade do tempo. Atacadão Suplemento, o melhor lugar para você comprar seu suplemento. Lá não é só o suplemento que você vai comprar. Além de ser mais barato, lá também vai ter atenção, certo? E aquela dica para você usar o suplemento para ter mais resultado utilizando o suplemento. Não é só você usar, é saber usar a hora certa, o momento certo, a quantidade, tudo certinho. E lá você tem isso, certo? Sem falar também a recepção, né? Top demais. Lá você sempre é bem tratado. Corre lá, já fala lá com ele lá no que veio pelo podcast do Brian para garantir seu desconto, viu? Vamos embora aqui. Estamos aqui já. O tira-gosto da gente é paçoquinha, milho, né? Olha, milho não, pô, amendoim. Não, tá pensando em milho, né? Vamos comer milho. São João tá jogando. Aí o quê? Foi a queda do avião na Índia. 242 pessoas. E essa estatística que eu peguei no Brasil, né? Imagina no Brasil. Eu tinha feito no Brasil. Imagina no... A quantidade da explosão ali que é gerada, o avião ele tinha arremetido ali não sei quantos metros, mas talvez assim, visivelmente, 200, 300 metros, mas vamos não sei. Sabe como ele saiu? Poderia ter acontecido aqui isso aí. Com certeza. Graças a Deus aconteceu. E isso vai se intensificar. Isso aí tem uns bastidores que a mídia não vai trazer. Isso se dá por conta de um fenômeno que é chamado, e já aconteceu no mundo, de inversão do campo eletromagnético da Terra. Independente se a Terra... Isso foi noticiado. Exatamente. Independente se a Terra ela for trabalhada no modelo globo, no modelo esférico ou no modelo plano, ela vai existir, que é o que a gente chama na ciência do cinturão de Van Allen. É uma camada de eletricidade muito poderosa, né? Van Allen? Tem alguma coisa com Valhalla? Não, de a nomenclatura que a ciência colocou, né? Tragédia. Cai avião da empresa Índia, né? Da Índia lá. Que ia para Londres. É isso. Morre 242 passageiros. Mas tiveram outras pessoas mais que morreram. A estimativa foram 270, porque eles caíram em cima de um alojamento médico. E tem gente soterrado. Eu sinto que tem lugares, países e continentes que são mais, vou dizer, azarados. Eles têm, o que é isso? Uma tendência, né? Porque tem lugares que acontecem menos e lugares que acontecem mais. Isso é uma questão energética também, né? Eu acredito que sim, e isso também está correlacionado com a questão do enfraquecimento do campo eletromagnético. Se a gente imaginar que o campo eletromagnético ele circunda todo o nosso planeta, né? O que é que acontece? Ele tem enfraquecimentos em determinadas regiões, mais do que em outras. Então, é como se fossem circuitos danificados. É como se um fio tivesse uma falha mecânica. Então, quando você fala de um carro, isso existe nos carros também, viu? Carros, navios. Um navio desgovernado avançou aí em uma cidade, eu acho que foi na Suíça, foi parar no meio da população, um cargueiro gigantesco.
Aí o povo só tá vendo o avião. Os Tesla perdendo controle. Também você viu o filme lá. Rapaz. Não, do filme já tinha. Por que será? Já tinha notícia dos Tesla perdendo controle. Isso aí é tudo o que vai começar a se intensificar. Cara, tem um comercial da FEMA. Não sei se vocês sabem, aí a gente vai entrar na teoria da conspiração, que era, já não é mais, né? Porque já foi tudo desmascarado realmente. Realmente é tudo fato. Existiam as pedras guias da Geórgia. Não estava nem preparado para falar disso aqui hoje, mas legal. Eram, salvo engano, 7 pedras, 7 grandes, enormes, na Geórgia, nos Estados Unidos, e eles tinham 10 mandamentos. Cada pedra dessa, ela era escrita em um idioma diferente. E elas tinham 10 mandamentos replicando os mandamentos da Bíblia, copiando, mas não eram os mesmos. E aí, quem tiver no chat aí puder colocar, quem souber, né? O que é que estava escrito no primeiro mandamento dessas pedras? Isso é catalogado. Vou dar um Google aqui para ver. Pedras guias da Geórgia. Hoje em dia você já nem acha mais assunto sobre. Pedra guia da Geórgia. Um monumento, né? Tipo Stonehenge. Olha lá, foram um monumento de granito localizado no condado de El Ebert, na Geórgia, Estados Unidos, demolido em 2022 após um ataque com bomba. Abafaram. Por que destruíram com bomba esses monumentos? Porque esses monumentos, eles tinham um orifício que dava para você identificar a estrela Polaris, que ela representa o centro da Terra. E quando essa estrela ela já não fosse mais vista, aqueles monumentos já estavam na hora de ser destruídos e o plano que estavam escritos neles ser colocado em prática. Achei aqui, viu? Olha. O primeiro mandamento? Achei os mandamentos e... Será que vai ter um mandamento aí ou já esconderam? Interessante é que ele é traduzido em 8 línguas diferentes. Inglês, espanhol, suali, chamados hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. Será que era para alertar o mundo todo? Lê para ver se você vai dizer a verdade do primeiro mandamento. As 10 diretrizes. Mandamento número 1. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas. Pronto, aí vamos dar uma pausa. Certo. Vamos dar uma pausa. Releia de novo, compassadamente e lentamente, para ver se a gente entendeu se é isso mesmo. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas em equilíbrio constante com a natureza. Exatamente, era o primeiro mandamento. Manter a população abaixo de 500 milhões. Hoje em dia, temos 8 bilhões, então eles querem matar 7 bilhões e 500 milhões de pessoas. E aí, quando eu digo, o cara não quer acreditar. Então, vamos lá. Quem criou esses monumentos? Quem deliberou, otorgou para serem colocados ali e por que eles destruíram? Cara, quando esses monumentos eles foram lançados ali, eu nunca nem falei isso em live nem em local nenhum, mas quando esses monumentos eles foram construídos ali, você vê, em 8 idiomas, são 10 mandamentos, a gente só leu o primeiro. É uma ordem cósmica de botar um equilíbrio na humanidade. Quem está por trás disso tudo aí? São 13 famílias que dominam aí, né? O pessoal da maçonaria, né? Que eles têm esse objetivo, né? Sombrio de escravizar as humanidades, de ter um controle total. Existem bancas, certo? Aqui no Brasil existem. Claro que se você for pesquisar, você não vai encontrar. Talvez encontre, mas acredito que não. É o filme da Marvel, do Thanos, mano. Não, mas se você botar aí, você pode dar um Google agora também, você vai ver. Quais bilionários agora recentemente construíram bunkers de milhões de dólares? Jeff Bezos, dono da Amazon, Mark Zuckerberg, dono da Meta, do Facebook, Elon Musk e diversos outros. Que tem mais informações, né? Então vamos lá, velho. Aí o cara chega e diz que é uma teoria da conspiração. E por que um cara que é milionário, podendo estar investindo em algo que vai dar mais dinheiro a ele, que esses caras são psicopatas, tá gastando dinheiro com bunker? Eu vou bater real pra vocês aqui agora. Vocês querem a realidade aí, galera? Realidade, a hostilidade, a verdade vos libertará. Vambora. O que eu acredito? Existe um acordo espiritual entre o bem e o mal. Esses caras, eles se subordinam ao mal. E qual é a promessa do mal para eles? O Deus deles vai voltar, vai destruir essa peneira toda aqui por cima. A instrução que eu vou passar para vocês. Construam bancas, vocês vão se esconder. Isso aí vai ser provisório, esse cataclisma. Vocês têm dinheiro, que eu dei dinheiro a vocês, né? O Deus desse mundo pode dar poder a eles. Então, quando essa catástrofe for sumida, esse Deus deles vai reinar na terra com esse povo. E aí vocês vão sair e a gente vai tomar novamente a terra pra gente. Isso está na Bíblia. Olha que loucura. Isso é tratando do milênio. É quando Jesus volta, leva a igreja. Existe a guerra ali de Gog e Magog.
E depois a promessa de Jesus é que vivamos com ele regendo todas as nações por 1000 anos. A gente não vai morrer com 50, 70. Vamos viver igual como foi Adão. 900 anos. A Bíblia diz que quem morreu com 100 anos vai morrer jovem. Então a gente vai morrer, vai viver 800, 900 anos. E a Bíblia fala que Satanás será preso por 1000 anos. Mas depois desses 1000 anos, requer que ele seja solto. Por que é que Deus tão poderoso vai permitir isso? Acordos espirituais. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele decretou no passado, ele tem que cumprir. Então, o que é que vai acontecer? Satanás vai ser solto, e aí o próprio Deus descerá dos céus, esmagará ele, e lançará ele, junto com seus compatriotas, seus comparsas, no lago de fogo e enxofre que arde eternamente, que é o Geena, né? Que muitos chamam de inferno. O inferno, na verdade, na Bíblia é uma entidade, né? Não é um local, né? A Bíblia fala que o inferno devolverá os seus mortos e eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, tudo isso é muito real, cara. Então, assim, você tem a opção de acreditar hoje e de pagar para ver. Isso que eu digo para as pessoas que ficam com medo. Cara, você está correndo risco aí de a qualquer momento a gente tá aqui um apagão, a gente pode falar disso. Esse apagão, eu estou dizendo aqui, vai acontecer, não é opcional, isso aí está no livro da 4ª Revolução Industrial, do Klaus Schwab, que era o antigo diretor do Fórum Econômico Mundial, e ele mesmo já disse que uma crise energética vai se instaurar. Você mesmo assistiu o filme, eles já dizem como vai ser. Sim. Eles vão culpar um sistema de hackers que dominaram todo o circuito de energia, provavelmente ali de energia a priori, né, comunicativa. Então você não vai conseguir ligar para um parente seu. Você recebeu na sua casa, no seu celularzinho, né? Tem o alerta da Defesa Civil, né? Você sabe o que é isso? Tecnologia, a gente tá evoluindo para um enorme buraco. E você aí é distraído com TikTok, com dancinha, com não, pelos comentários que eu vi lá, que nada contra, mas pelos comentários que eu vi lá, a galera tá ligado. A galera chega falando assim: rapaz, estão escondendo alguma coisa de nós. Estão escondendo. Quantas pessoas me mandaram mensagem desse alerta? Não. Eu lembrei de você, você lembra de mim. Aí eu fico pensando, às vezes eu digo para minha esposa quando eu tô em casa, imagine um apagão acontece agora, todo mundo. Isaac tá ligado, você não vai nem saber onde eu tô, né? Verdade. Eu já separei um ranguinho, uma comidinha para 3, 7 meses, você tá estocando alimento. Verdade. Não, eu sou rico, eu tenho aqui minha despesa abastada. Meu querido, minha querida, preste bem atenção agora, você que tá me ouvindo. Isso é palavra de Deus para sua vida. Apesar de estar brincando para descontrair o tema, isso. Você vai passar por uma grande crise. A Bíblia fala: Isaac, se não for agora, eu não estou dando data para a volta de Jesus, mas eu estou dizendo que os sinais estão se cumprindo. É guerra, é fome, é crise, é peste, é pandemia, é terremotos, é rumores de guerra, tudo isso a gente já está vendo escancaradamente. A Terceira Guerra Mundial já começou em 2019. Não vai começar, não. É uma guerra fria, uma guerra letárgica, uma guerra de de picadinhas. Todo mundo aí, um experimento, que eu quero falar disso também, mas muito poupando palavras para o YouTube não derrubar live, a gente não pode falar dessas coisas. Isso. Mas a gente está vivendo um período de escravização da humanidade e está todo mundo andando por covil. Quando se derem conta, já vai estar todo mundo preso, sem solução nenhuma. Então a hora de despertar é agora. Existe um ditado que eu costumo falar, numa página que eu tenho no Instagram, onde de um total de 100% de pessoas, 90% das pessoas, elas estão dormindo, estão inertes, dormindo. 5% tá aqui do meu lado, eu e mais 5% tentando despertar essas 90%. 4%, quem são esses 4%? Elinho Mosca, Trombone, sabe quem são esses aí? Elinho Mosca é o dono da Tesla lá, Trombone é o presidente dos Estados Unidos, que a gente fala em código. É porque o nome dele é Trump e é trombone em inglês, aí vai trombeta, na verdade. Olha as coligações. Olha. A gente leva como aleatório, mas tudo tem um fundo de verdade. Tem gente chamando ele já de anticristo aí. Anticristo, o príncipe da paz, ele já recebeu um título como príncipe da paz. O filho dele também era Jared Kushner. O filho de Trump, já viu sobre ele? Já, Jared Kushner, o genro dele, e tem um filho dele também, que também tem o nome dele, o sobrenome dele, e teve até um livro, velho, de mais de 100 anos atrás, que já tinha o nome de Trump e do filho dele, sem eles nem terem nascido, cara. É uma parada bizarra, velho. O sistema é opressor, viu? É opressor. Então, falando de tudo isso, que é o conselho que eu dou aqui para vocês abertamente. Se previnam, independente de religião, da sua fé. Busque ter uma reserva de alimentos em casa. A gente não sabe o que a gente está passando no mundo atualmente. Então, a qualquer momento, se houver uma queda nas comunicações, você ficar 3, 7
dias ou meses sem se comunicar com alguém, você não vai encontrar comida no supermercado. Eu tive outra visão recente disso, que vai acontecer no Brasil. Estou falando ainda como sonho, mas conforme Deus já vem me mostrando, está tudo acontecendo. Um grande caos no Brasil, como aconteceu esse final de semana nos Estados Unidos, quebrando todas as lojas, invadindo supermercados, depedrando as viaturas. Por quê? Por conta da imigração. Então, você observa que a população ela está consternada. Houve, depois da pandemia, algo na mente do ser humano, que o ser humano está deixando de ser racional, está se tornando irracional, não está pensando antes de agir. Então, tem muita coisa acontecendo aí nos bastidores que a gente precisa estar entendendo, né? Mediante tudo isso está acontecendo. Isso me lembrou um trecho que eu vi de um filme. O cara falava bem assim, quantas pessoas... Ele usava Nova York como exemplo. Quantas pessoas, porque é uma grande metrópole e tal, ele perguntava quantas pessoas você conhece que vivem dizendo vou me mudar de Nova York, mas nunca se mudam. E aí ele fala que essas pessoas que vivem nesses grandes centros, elas acabam construindo a própria prisão, criando o orgulho da prisão, sendo os próprios guardas, os próprios carcereiros, porque eles não sabem que estão na prisão. Verdade. Né? E isso, de fato, está adormecido, de certa forma. Aprisionado no sistema, né? Isso aí, as pessoas veem, mas não enxergam. Não enxergam, é verdade. Ele tá ali, é que de um cachorro preso. Tá dando ração, tá tendo água, tal. Ele fica com medo de sair, tem medo de perder a ração, tem medo de perder a água. Com certeza. Teve um experimento também, né, com as pulgas, né? Vocês colocam as pulgas algumas determinadas horas no dia, numa latinha, com uma tampa. E as pulgas, elas pulam muito mais alto do que a tampa. E aí, determinado dia, você tira a tampa e as pulgas estão doutrinadas. Elas não passam da altura. Ou seja, somos essas pessoas. Somos essas pulgas, os ratos. Já da somos formiga manobrados. Bota a formiga no papel branco, aí desenha um círculo com um lápis. Aí a formiga fica presa dentro do círculo. Ela imagina que é uma barreira. Somos um reflexo. Cara, se você estudar os animais, eles refletem na nossa humanidade, né? Nós aprendemos muito com eles, né? Mandamento número 2. Guiar a reprodução sabiamente, melhorando a aptidão física e a diversidade. Número 3. Unir a humanidade com um novo idioma vivo. Número 4. Controlar a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas com razão temperada. Número 5. Proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Número 6. Permitir que todas as nações governem internamente, resolvendo disputas externas em um tribunal mundial. Número 7. Evitar leis insignificantes e governantes inúteis. Número 8. Equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Número 9. Valorizar a verdade, a beleza, o amor e buscar a harmonia com o infinito. Número 10. Não ser um câncer na Terra. Deixar espaço para a natureza. Eu pergunto, aparentemente, tirando o primeiro, uma maravilha, não é? Eu ia falar isso agora. Todo o contexto, ele tem que aparentar ser gostoso. É igual aquele pão que você vê ali, aquele bolo com aquela cara maravilhosa, quando você come. A Bíblia fala um exemplo desses. Lá em Apocalipse, quando João ele recebe um livro, e a Bíblia diz, ele será amargo, eu não lembro agora se é amargo na boca e doce no estômago, é doce na boca, doce na boca. Você vai comer esse livro, ele vai ser doce na boca, mas no estômago vai ser amargo. É isso aí, cara, entendeu? Eles colocam ali uma narrativa como algo agradável. E agora esses mandamentos eles já estão em outra instituição, que é equivalente hoje, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Eles têm a Agenda 2030, por isso que eu bato muito na tecla de 2030. Não que Jesus vá voltar em 2030, mas o mundo vai colapsar até 2030. Muita coisa vai acontecer, muita gente vai entrar em um descontrole. Por quê? Por trás dessa agenda, eles implementam ali crises climáticas que não existem. Eles falam de um superaquecimento do Sol, do sistema solar, quando na verdade está esfriando. A gente está no máximo solar, que foi adiado, que era para ser agora 2025, mas ele está sendo antecipado. As geleiras, elas aglomeraram ali, salvo engano, mais de 600 toneladas de gelo por mês, cara. Aí eu vou falar agora desse alerta da Defesa Civil. Isso aí é risco iminente, cara, de alagamentos e de tsunami, coisa que a gente nunca viu acontecer aqui. O nível dos mares ele está subindo assustadoramente. A gente já viu aqui na Bahia, na Praia do Saco, casas sendo tomadas por conta da fúria do mar. Só que isso não vai ser algo gradativo. Daqui a 50 anos, como a ciência especula. Não, cara. Isso vai ser algo repentino. Por quê? A partir do momento que aquelas geleiras ali, elas começam a derreter,
o nível do oceano ele sobe instantaneamente, basicamente. Entendeu? Então, assim, e a maior anomalia que acontece na questão da inversão do campo, ela se dá aqui na região da costa do Brasil, que é a anomalia do Atlântico Sul. Então, já tem riscos de inundações extremas. Já se falam em relatos de ondas de 70 a 200 metros, cara. De tsunami. Literalmente, entendeu? Então, assim, não é seguro mais determinados locais para se morar. E eu não estou falando isso para causar pânico, né? Porque a gente sabe que são informações que precisam ser passadas. Se não for por mim e você não for atrás... Locais litorâneos. Você não é mais seguro. Ou às vezes em algum momento você vai ter acesso à informação, mas vai ignorar. A onda é que nem aquela música, não olha a onda, olha a onda. Mas isso aí já é de muito antigo. Ninguém queria morar perto. Exatamente. Já tinham esses rumores, por quê? Justamente por conta daquela cultura ali dos pais, dos avós, que tinham um senso de, digamos assim, parece que eles tinham uma intimidade maior com Deus que foi se perdendo nas nossas gerações, né? Então, tudo isso, quando a gente vai para essa agenda aí, eles destruíram para que a gente não tivesse acesso, e eles agora já colocam a ONU como principal órgão regulamentador. Isso aí se resume em uma nova ordem mundial, a qual Trump, juntamente com todos os aliados políticos, estão instaurando no mundo de uma forma instantânea. Se a gente observar, ao longo de 2 anos agora, desde a eleição do presidente atual do Brasil, né, do Lula, com a eleição agora do Trump, com Putin ainda no poder, com Macron, com o primeiro-ministro de Israel, né, o Benjamin Netanyahu, todos esses conglomerados de líderes, não só ele, mas como todos os outros, eles formam uma grande sociedade que monopolizam escolhas. Então eles ditam as regras do jogo, mas eles são aqueles 4% que são financiados por 1%. Quem são esses 1%? Eles não aparecem. Esses 4% são líderes, são ministros, são presidentes, governantes, são os famosos investidores, dono da Apple, que era o Steve Jobs, né? O Elon Musk, o Elon Musk, aí vem o Bill Gates, a Melinda Jones, que é a esposa dele, Justin Trudeau, da Austrália, se não salvo engano, Nova Zelândia. Então, todos esses líderes, eles têm um conglomerado. Eu vi uma vez uma matéria, que aí é da Deep Web, né, da parte negra, que a gente não vai ter acesso colocando no Google, mas que todos esses líderes, eles passaram por, tipo, uma universidade no passado, que eles já saberiam que seriam líderes de determinados países e receberam normas do que eles precisariam fazer quando eles estivessem no poder. Ou seja, todos coleguinhas de classe. E só quem sofre é o povo. E a respeito da situação do Donald Trump? Porque o outro governo dele foi totalmente diferente desse governo. Sim. Ele está sendo muito mais radical. Você acha... Eu vejo um cara desesperado, você percebe? O entendimento que eu tenho com relação à política é quase similar ao de religião. A religião hoje em dia ela é tida como, para muita gente, o ópio do povo, né? Ou seja, a pobreza da sociedade é você acreditar que existe um Deus que vai lhe salvar enquanto existe um mundo tão bonito. Então, as igrejas elas tentam trazer meio que uma prisão para as pessoas que estão ali. E a política ela não é diferente. Se você observar, as igrejas elas nem pagam impostos. O governo ele ama tanto imposto e das igrejas ninguém cobra. Porque o Estado é laico. Cara, tem o dedinho de alguém por trás. Isso. Que são os dominadores do mundo. Eles financiam essas instituições religiosas para instruir o povo com o conhecimento e a cultura que eles querem. E se você olhar, a igreja hoje em dia ela não tem mais a essência da igreja de antigamente. Eles embedam o povo com a ferrada. Exatamente, cara. Até as músicas, cara. Você vê frequências de alucinação. Você só escuta aquela música. Lindo é, lindo é, lindo é. Glória, 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 aleluia. Você não tem mais uma canção, cara. Tipo, isso. Ao único que é digno de receber a honra e a glória. Você não tem letra. Você só tem melodia e batidão, batidão. Igrejas com paredes pretas, jogo de luz, gelo seco, pregações. Você pode, você alcança, Deus que é o seu melhor, você é o melhor de Deus. Deus é o dono da mercearia. Peça o que você quiser, você não precisa nem pagar, ele vai lhe dar. Porque Deus trabalha por seu favor. Não é isso não, velho. Nós somos servos humildes e pecadores e falhos. E Deus, através de uma grande misericórdia, ele olhou para nós e desceu aqui para nos resgatar. Nós não temos nada que pedir algo a Deus, senão agradecermos. O apóstolo Paulo nos ensina a vivermos em ações de graça. O que são ações de graça?
ações de agradecimento. É agradecer por tudo. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você não precisa querer um trabalho, você não precisa querer um casamento. Às vezes você muito busca e acaba ficando sem aquilo que você quer, ou frustrando os planos de Deus para a sua vida com as suas escolhas erradas. Então, todo esse sistema religioso, para voltar para a pergunta, ele engloba um sistema político por trás. Então, a gente não cobra das igrejas, as igrejas elas doutrinam da forma que a gente quer, traz o cristianismo ali morto, apagado, que as pessoas estão dentro da igreja mais pecando do que fora. É o famoso, estou na igreja, mas não estou em Cristo. Sim. Porque são mulheres lá com decotes exorbitantes, pastores leiloando relógio Rolex. Eu recebi agora aqui, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. O cara tem uma BMW X6 com 2.000 quilômetros. Quem dá mais? Pelo amor de Deus. Jesus, quando viu isso acontecendo, ele entrou no templo quebrando tudo. Ele disse, rebanho de fariseus, vocês estão fazendo da casa de Deus comércio. Um dos poucos momentos que Jesus foi violento. Sim. Cara, eu fico imaginando hoje essas pessoas. Hoje eu vi um vídeo lá do Pablo Marçal, junto com Graciane Barbosa se batizando. Cara, é bom demais se batizar desse jeito. A igrejinha do baú, o cara chega numa escalade de um carro de 2 milhões. Nada contra pelo trabalho dele. Não estou recriminando o trabalho. Mas vamos lá. Jesus, ele vivia nessa vertente, ele vivia nesse propósito. É isso mesmo que ele chamou, Marçal, para ter casa de 60 milhões, para investir no patrimônio, para... Vamos lá, os bastidores. Não sei o que ele faz, não estou julgando, tá, pessoal? Estou exemplificando. Sim. O que será que nos bastidores da vida dele ele faz para o semelhante dele que realmente precisa de algo? Fica para a gente refletir. Evangelho, Tiago lá disse, um apóstolo de Jesus no livro dele, na epístola, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Jesus nunca recolheu dízimo. Aí você vê na igreja, o cara fala lá, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. E Jesus pediu uma moeda. Que foto tem aqui nessa moeda? Aí o cara disse, de César. Ele dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. E um pastor subindo um púlpito para dizer que aquilo ali é para dar a César o que é de César e a de Deus o que é de Deus, que é os 10%, isso é um crime. Verdade. Infelizmente, eu tenho relatos, eu posso falar relatos de pessoas próximas a mim que frequentam igrejas simples e tem lá uma senhorinha. Cara, isso é até triste de eu falar, parece que eu estou metendo pau no evangelho, mas não é não. Porque o verdadeiro evangelho é você ler a Bíblia, ser uma pessoa simples, humilde, mansa, ter autocontrole sobre a sua vida e amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu vejo o seguinte, um líder que vê uma irmãzinha sair do centro para o bairro que ela mora a pé, 2, 3, 4, 5 quilômetros, porque não quer na passagem, porque não pode, mas ela é fiel no dízimo, claro que essa irmãzinha vai para o céu. E esse pastor vai. Não. Aí chega na hora ali do oba-oba, a irmãzinha precisa de uma cesta básica, de uma conta de energia. Na igreja não pode mexer não, que é o dinheiro das cadeiras. Não, é o dinheiro do salário do pastor. Aonde eu vi na Bíblia Jesus receber um salário? Aonde eu vi um apóstolo receber um salário? Não concordo, não está na Bíblia. Você quer falar? Era para a tribo de Levi, aí é bom conversar com quem entende de Bíblia para a gente poder trazer os argumentos lógicos. Mas, voltando para o assunto política... Real, isso aí, real. Isso, uma coisa está ligada na outra. Então, assim, o Estado não requer do governo, o governo não requer do Estado. Olha lá, velho. Líderes famosos como, por exemplo, o pastor Silas Malafaia. Tá lá, fala de Alexandre de Moraes, fala isso, fala aquilo, o cara não vai preso. Não tem nada. São líderes de um mesmo bando. Farinhas Sim. do mesmo saco. São todos da elite do olho que tudo vê. Então, o que é que essa galera faz? Monopoliza, velho. Estão tomando nossa nação, estão tomando outras nações. Donald Trump é um fantoche. Ele está desesperado no olho de quem vê, porque ele está ali para causar o caos. Para futuramente trazer uma solução de paz. É isso que a Bíblia diz aqui, meu irmão. A Bíblia diz o seguinte: quando ouvirem dizer a paz e segurança, aí eu coloco um apetrecho meu. Ele está falando isso da parte dos homens. Aí Deus entra como? Haverá repentina destruição. O mundo está caminhando para um cataclismo, tanto geográfico quanto político. Guerras, rumores de guerras, com a guerra vem mortes, com as guerras vem fome, com as guerras vem crises econômicas iminentes.
Aí tem gente que está aqui no Brasil e está despreocupado porque a guerra é lá no Irã e em Israel. Cara, Israel é do tamanho de Sergipe. Como se você estivesse recebendo uma bomba aqui de Salvador, irmão. Só que tem gente que não tem esse conhecimento. E aí, a noção das coisas. Então, cara, ali é tudo pertinho. Você vai na Europa, você visita ali Portugal, Espanha, Inglaterra. Os países são um do lado do outro. É como se você estivesse indo para Maceió aqui, para Salvador, pertinho. Então, todo esse contexto político é orquestrado. Você vê que eles se reúnem lá em Davos, na Suíça, fazem uma reunião uma vez por ano para tratar de assuntos que ninguém pode saber. E agora quem saiu desse cargo, que era o Klaus Schwab, entrou o ex-diretor da Nestlé. Esqueci o nome dele aqui agora. O cara é maquiavélico, velho. Tem uma revista que tem, na capa da revista, tem o olho dele lá, velho. E a revista é toda a revista da The Economist, que é de uma revista, se não me engano, da Inglaterra. Eles dizem tudo o que está acontecendo no mundo. Eles colocam na capa desse ano o que vai acontecer no ano que vem. Então a gente já sabe, velho. Aí você, como é que você sabe? Muitas coisas, velho. Por exemplo, eu vi agora uma vidente, matéria, previu a queda do voo e previu que nesse final de semana vai haver uma intensificação da guerra. Peça para que ela me mande o número da Mega Sena. Porque Deus não fica revelando esse tipo de coisa com data, com momento, não. Até porque Deus ele não corrobora com vidência. Está lá na Escritura, nem consulta aos mortos, nem adivinhos, nem feiticeiros, nem idólatras não entrarão no reino dos céus. É diferente de você ter um sonho, aí sim Deus trata. A Bíblia diz em Joel 2, em Atos 2, se confirma que nos últimos dias, vivemos hoje, os vossos jovens terão visões. Olha lá, profecia se cumprindo. Vossos jovens sonharão, mas não que profetizarão da sua boca e acontecerá. É diferente. Deus trata com pessoas e não pessoas colocam como se fossem os donos da verdade. Então, passa aí o dono do número da Mega Sena e muita gente cai nesse engano. Muita gente cai nesse engano de, eu fui num centro ali, eu não estou falando de religião, estou falando do meu ponto de vista baseado na Bíblia, e ali eu ouvi a voz de um parente antigo meu que morreu. Você está sendo enganado. O Deus da Bíblia, o Pai de Jesus, ele nunca permitiu conexão com os mortos. A Bíblia diz, o meu Pai é o Deus dos vivos, não é o Deus dos mortos. Então, ou seja, não cabe ao homem consultar. É proibido para Deus, mas é impossível, não. Deus sabe que isso pode acontecer, se fazer um ritual ali e acessar, mas ele não libera isso. São formas irregulares de você acessar o espiritual, assim como muita gente toma ayahuasca. Ayahuasca, Santo Daime, DMA, que são chás e substâncias químicas para viajar numa onda para encontrar o seu eu espiritual. Aí você pergunta o cara, qual é a sua religião? Não tenho. Quem é Jesus? Não sei. Quem é Deus? Sei lá, é o Criador. Eu quero encontrar o Criador. Você acha que um cara desse está fazendo uma viagem astral para encontrar alguém, meu irmão? O diabo. Você não sabe nem de onde você veio, nem quem você é. É isso que Deus diz, cara, não vá por esse caminho, vá por isso aqui, ó. Quem quer se debruçar nisso aqui, ler, buscar entender, reconhecer que entendeu errado, orar para que Deus esclareça melhor. Ninguém, cara, precisava de um pastor para lhe instruir. Só existe um pastor, Jesus Cristo. Quem revela as palavras desse livro aqui é o Espírito Santo. E ele pode revelar tanto para o analfabeto, que foi criado na roça, que nem sabe ler e nem escrever, quanto para o maior PhD do mundo. Ele revela no coração. Então você não precisa entender da Bíblia para ser salvo. Por isso que Deus é grande e maravilhoso em tudo que ele faz. Tem mais pergunta aí? Tem pergunta. E falando de política também, não, aí, respondeu. É tudo um fantoche. Verdade, é realidade. Tudo farinha do mesmo saco. Eles promovem isso aí para causar esse caos, essa guerra, para depois eles virem com soluções. Sim. Então vai vir renda básica universal, herói, né? Vai vir renda básica universal, todo mundo vai receber um saláriozinho ali, porque não vai ter mais emprego, inteligência artificial. Já tem uma previsão para 2027, a inteligência artificial dominar sobre a humanidade. Já está dominando, né? Já está dominando. Você vê aí a situação lá da China. A China é avançada nessa parte, né? Com certeza. Carro andando sozinho, velho. Carro, o pé do Uber. Chega lá, já nos Estados Unidos, em vários lugares autômatos. Vai ter outro podcast depois do nosso. Aí eu quero pedir para o irmão Isaac finalizar com a mensagem. Sim. Certo? Uma mensagem que você queira. Você falou muita coisa aí, sim, as pessoas vão assimilar isso, quem está acompanhando, quem vai acompanhar depois. Falou eu gosto da forma como você fala, porque você não tenta empurrar nada para ninguém. Com certeza. Você fala de uma forma que
olha, tô lhe dizendo, você ouça se você quiser e tá tudo bem também se não ouvir, que Deus lhe abençoe. Eu gosto disso, gosto desse fato de não querer empurrar nada a ninguém. Com certeza. Né? E aí eu queria que você... Vamos partir para o encerramento aqui. Vamos falar a respeito. Assim, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer os patrocinadores aqui do podcast, que é Atacadão Suplementos, né? Sempre com nós aqui, fortalecendo. Agradecer também a parte da Alfacor, tô sempre vestindo Alfacor, certo? Hoje tá levando Aracaju, né? Então, em casaco, né? Mansão Maromba também tá junto com nós aí, certo? Mansão Joias, Garimpo de Ouro, Galênica Farma. É isso aí. Você que tem interesse de ajudar aqui o podcast, apoiar, falar com nós aí no direct, certo? Tô muito feliz com esse tema. Isaac já é um cara já que tá fixado aqui no podcast, porque esse tema aí é um tema que a gente tem que trazer várias vezes. Tem muita coisa, né? a gente falou muitas nem coisas, porque 1%. a gente vai começando, vai aquecendo, as pessoas vão se encaixando, vocês vão observando, vocês vão ficando de olho arregalado, porque a verdade faz isso, a pessoa fica olho arregalado, abre o olho, fica nervoso, fica isso, tenso. Entendeu? Então essas coisas que acontecem é o que tá acontecendo e vai acontecer muito mais. Concorda, Zé? Com certeza. Vai acontecer muito mais, entendeu? Então ele vai deixar uma mensagem aqui para vocês, que essa mensagem não é ele que fala, certo? Toda mensagem que a gente passa aqui é Deus toca no nosso coração para passar para vocês se alertarem. Ele fala com a gente aqui já, sempre, mas para vocês é importante ele falar isso. Tá na sua mão. Valeu, obrigado. Eu queria agradecer a todos os presentes, pessoal do estúdio aí pela atenção, a todos os do chat aí também que estiveram conosco. Que Deus abra e capacite a mente de cada um para compreender as coisas que estão acontecendo. Quanto mais eu estudo, eu tenho ciência que, como eu falei no início, não é para todo mundo, certo? Existem os alcançados pela graça e misericórdia de Deus e existem os zombadores, os próprios apóstolos já diziam, no fim dos tempos haverão escarnecedores que falarão, inclusive, o que nos dizem hoje. Desde a época dos meus pais vinham falando que Jesus ia voltar e nada acontece, mas ele mesmo salienta que ali em 2 Pedro 3,8, a palavra de Deus diz: mas não vos deixem enganar, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, meu amigo, minha amiga, você hoje que tem a oportunidade de estar talvez no seu lar, você tem um aparelho celular, você tem o privilégio de ter uma internet, não perca tempo com coisas vãs, com coisas banais, com prostituição, com coisas que alimentam a sua carne, como, por exemplo, os X-Vídeos, várias coisas que estão afetando essa geração de uma forma muito grande. Não existe alimento grátis, não existe nada gratuito. Se você observar por trás de tudo isso, não sei por que eu estou falando isso, mas eu acredito que, como você falou, o Espírito Santo de Deus toca. Eu não tinha nada de falar disso, mas talvez alguém esteja nos bastidores aí, esteja precisando ouvir isso e outras pessoas que vão ouvir. Essa indústria, ela é satânica, pornográfica. E já existem estudos que comprovam que o cérebro do ser humano ele é corroído fisicamente por quem acessa esse tipo de material. Saiba que por trás daquilo ali existem pessoas destruídas, almas vazias, espíritos totalmente aprisionados por entidades malignas, diabólicas, que precisam se libertar. Para você que está entrando nisso agora ou já está há algum tempo, parece algo agradável, parece algo gostoso, como aquele livro que eu citei, que é gostoso ao comer, mas quando chega no estômago dá algo muito ruim. Então não perca jamais essa grande oportunidade de estar construindo em você um caráter, uma família que é projeto de Deus. Pare de estar com um e com o outro. Você está perdendo muito tempo na sua vida com coisas banais e vãs. Jesus vai voltar, independente de você crer na Bíblia ou não. O mundo vai conflitar daqui para frente. Muita coisa a gente já está vendo com o crescimento tecnológico, a falta de emprego, os governantes que estão no poder. E tudo isso é cumprimento de profecia. Eu queria deixar um convite. Se você deseja fortalecer mais a sua fé, me procure. Meu Instagram é IZAAC Giovanni, GEOVANNY. Mande uma mensagem para mim. Eu faço questão de fazer uma oração pela sua vida, de agradecer a Deus e que você tenha a oportunidade de conhecer a verdade. Como o irmão falou, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. Sem ele, ninguém vai a Deus. Ele mesmo deixou isso claro e o próprio Pai. Eu sou o caminho, só existe um.
Existem outros caminhos, mas que nenhum leva a Deus. Jesus é o caminho, ele é a verdade. Existem outras verdades, mas nenhuma leva a Deus. Ele é a vida. E quando ele fala que ele é a vida, não é essa vida que você tem hoje sem ele, é a vida depois que você morrer. Quem morre em Jesus vive eternamente. É por isso que eu prefiro pagar o preço aqui nesse mundo, me abster de coisas que me ofertam em troca de uma salvação eterna, de uma vida eterna, na promessa de novos céus e nova terra. Então, você também é convidado para fazer parte desse exército celestial e mudar a sua vida. Que Deus abençoe a vida de cada um que esteja aí presente, para a honra e glória do nome do Senhor. E obrigado a todos aqui, os presentes, o pessoal do estúdio mais uma vez, os meus familiares e as ovelhinhas que participaram aí do chat. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Amém. Amém, porque é algo que vocês precisam ouvir. A população precisa se alertar. Que venham mais podcasts como esse. Vou estar trazendo pessoas com superações, com testemunhos fortes, para vocês também estar se motivando e entendendo que nós somos e nós podemos ser a diferença. Beleza? Vamos embora. E é isso aí. Muito obrigado a todo o Estúdio Jardins. Top demais aqui, né? Não? Amém. Show Valeu, bola. valeu. A gente aí comentando no chat, eu fico muito feliz. Acompanhe. Vai tá, você que não está aqui na live, vai estar gravado aí no YouTube do Morreu. Assista, curta aí todo mundo que estiver na live, ajuda a incentivar, encaminha o canal para a galera, encaminha a live para que outras pessoas, é como eu digo, se você não sabe pregar, se você não sabe orar, você só basta clicar ali, veja isso aqui, não só meus conteúdos, mas de qualquer outra pessoa que esteja falando do amor de Deus. Amém. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Feliz demais que você estar aqui. Beijo, mãe. Beijo, pai. Valeu. Beijo para todo mundo. Valeu. É isso aí.